Bem-vindo a tutoriais online Neurologia e Psiquiatria. A miastenia gravis tem uma incidência de 7 a 23 novos casos por milhão de habitantes. Pode ocorrer em qualquer idade, mas tem uma tendência bimodal. Primeiro pico na segunda e terceira década de vida, com predominância feminina, e o segundo pico na sexta ou oitava década de vida, com predominância masculina. É uma doença autoimune ao nível da transmissão neuromuscular e mediada por anticorpos contra receptores de acetilcolina na membrana pós-sináptica da junção neuromuscular, que leva a uma fraqueza musculoesquelética flutuante, piora ao final do dia ou depois do exercício físico, podendo numa fase inicial estar totalmente ausente, por exemplo, ao acordar, e ocorrer uma remissão espontânea por semanas. No entanto, a tendência é que as manifestações clínicas ocorram com mais frequência e sejam cada vez mais severas e duradouras. Há duas formas clínicas de miastenia gravis: a ocular, em que a fraqueza está limitada às pálpebras e músculos extraoculares, e a miastenia generalizada, em que estão afetados os músculos oculares, bulbar, membros, extensores e flexores do pescoço e os músculos respiratórios. Em 50% dos doentes, os primeiros sintomas são ao nível ocular, com diplopia binocular, horizontal ou vertical, e optosis, cujo grau pode variar ao longo do dia e até mudar de um olho para o outro ao longo do tempo ou manter-se bilateral. Às vezes pode ser tão severa que oclui totalmente a visão. As pupilas são sempre poupadas na miastenia, o que ajuda ao nível do diagnóstico diferencial. Metade dos doentes com apresentação inicial apenas ocular desenvolve a doença generalizada no espaço de 2 anos. E a maioria dos doentes que inicialmente não têm sintomatologia ocular acabam por a apresentar no decurso da doença. Cerca de 15% dos doentes têm como apresentação uma sintomatologia bulbar, isto é, fraqueza dos músculos orofaríngeos, que leva à disartria, uma voz anasalada ou de voz de baixa intensidade. Também podem apresentar disfagia, em que o doente não consegue engolir os medicamentos ou ingerir líquidos e depois sólidos, sendo o risco de aspiração elevado. Os doentes também podem apresentar fadiga progressiva ao nível da mastigação. Eles referem que a meio da refeição deixam de conseguir mastigar ou que têm de ajudar com as mãos a que a mandíbula se movimente. Os familiares referem muitas vezes que ele deixou de ter o mesmo sorriso, sendo característica a elevação da parte média dos lábios, mas sem movimento dos cantos da boca. Parece também que deixou de ter expressão facial devido à fraqueza dos músculos faciais. Menos de 5% dos doentes apresentam inicialmente apenas fraqueza da musculatura proximal dos membros, mas esta é comum no decurso da doença, afetando mais os braços que as pernas. Ainda que predominantemente proximal, esta fraqueza também pode ser distal, principalmente ao nível dos punhos, músculos extensores dos dedos, das mãos e dos músculos dorsiflexores dos pés. Os doentes também apresentam com frequência fraqueza dos músculos extensores e flexores do pescoço, mas raramente isto é um sintoma inicial. Os doentes queixam-se de não conseguir segurar a cabeça e, principalmente ao final do dia, estão frequentemente com a cabeça caída. Ainda que raramente, os doentes podem também apresentar inicialmente logo fraqueza dos músculos respiratórios, ainda que o normal seja tal só ocorrer numa fase mais ativa da doença ou perante fatores de stress, como uma cirurgia, infecções e a toma de certos medicamentos, como por exemplo aminoglicosídeos, clindamicina, fluoroquinolonas, vancomicina, beta-bloqueantes, procainamida, quinidina, toxina botulínica, magnésio, entre outros. A fraqueza dos músculos respiratórios é obviamente um sintoma grave da miastenia gravis que pode levar à insuficiência respiratória e à morte. O diagnóstico de miastenia gravis é feito primeiro com base na clínica e depois confirmado através do exame físico e testes chamados de cabeceira, que são mais uma extensão do exame neurológico. O teste do hidrofónio ou tensilon é usado em doentes com ptosis ou paresia ocular. O hidrofónio é um inibidor da acetilcolinesterase e por isso prolonga a presença da acetilcolina na junção neuromuscular, diminuindo assim a fraqueza muscular. Prepara-se uma seringa com 10 mg de hidrofónio e administra-se endovenoso, inicialmente 2 mg e a cada 60 segundos, novamente 2 mg. Normalmente os doentes respondem positivamente após 4 a 6 mg, não sendo necessário continuar o teste, até porque o hidrofónio potencia os efeitos muscarínicos da acetilcolina, o que pode mesmo ser uma contraindicação para a realização deste teste em pessoas com doença cardíaca ou asma. Deve-se ter sempre ao lado uma seringa com atropina a 0,4 ou 0,6 mg para administrar rapidamente em caso de bradicardia ou broncoespasmo. A sensibilidade deste teste é de cerca de 80 a 90%, pois produz muitos falsos positivos, visto que é positivo em várias doenças que não a miastenia gravis
e falsos negativos porque há doentes que não respondem ao hidrofónio e é difícil interpretar se a força muscular realmente está aumentada ou não. Ainda à cabeceira do doente é possível realizar o teste do gelo, em que se coloca um saco de gelo ou uma luva com água congelada sobre os olhos do doente durante 2 minutos e observa se há redução da ptose. Este teste só resulta em doentes com ptose porque as temperaturas baixas melhoram a transmissão neuromuscular, sendo que os músculos elevadores da pálpebra são mais facilmente arrefecidos. A sensibilidade ronda os 80%. Em relação aos testes sorológicos, o primeiro passo é detectar a presença de anticorpos contra os receptores de acetilcolina. Os anticorpos de ligação, ou binding, estão presentes em 85% dos doentes com miastenia generalizada. Os anticorpos contra os receptores de acetilcolina de bloqueio, blocking, estão presentes em 50% dos doentes com doença generalizada, não tendo quase falsos positivos. Mesmo assim, os estudos são por norma com base nos anticorpos de ligação. 98 a 100% dos doentes com miastenia graves e timoma são seropositivos para estes anticorpos. Os testes sorológicos devem ser feitos antes de iniciar a terapia e repetidos aos 6 e aos 12 meses. A sensibilidade é de 80 a 90%. Os anticorpos antirreceptor da tironosina quinase músculo-específico estão presentes em 38 a 50% dos doentes com miastenia generalizada, que são seronegativos para os anticorpos contra os receptores de acetilcolina, sendo que a probabilidade de um doente ter um timoma é baixa caso seja seropositivo para os anticorpos receptor específico da tirosina quinase e respondem menos aos inibidores da acetilcolinesterase, respondendo bem a plasmasferese ou imunossupressão, excepto com a azathioprina. A sua sensibilidade ronda aos 40 a 50%, mas pode ser uma grande ajuda para definir a melhor estratégia terapêutica e testes seguintes. Os testes eletrofisiológicos também ajudam na confirmação do diagnóstico de miastenia grave, principalmente quando os doentes são seronegativos. A estimulação nervosa repetitiva deve ser realizada primeiro e, se o diagnóstico se mantiver incerto, deve-se realizar uma eletromiografia de fibra única. A sensibilidade destes testes ronda aos 75 a 99%. No nosso raciocínio clínico, deveremos recordar os diagnósticos diferenciais e despistar doenças concomitantes à miastenia graves, nomeadamente realizar uma ressonância magnética crânioencefálica em caso de sintomas oculares ou bulbares, uma tomografia computadorizada ou ecografia das órbitas, uma punção lumbar para excluir uma meningite linfomatosa ou carcinomatosa, teste sanguíneo da função tiroideia e, em caso de suspeita clínica, testar anticorpos antinucleares e fator reumatoide. E uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética ao tórax também testa um possível timoma, presente em 15 a 10% dos doentes com miastenia graves. Para colocação de dúvidas ou sugestões, escreva para neuropsyctuton@gmail.com. Poderá subscrever o nosso canal do YouTube, Tut On, e ser informado de cada novo vídeo. Pode seguir-nos na página do Facebook, Neurologia, Psiquiatria Tutoriais Online, e acompanhar a página da Universidade do Algarve, separador Ensino, Mestrado Integrado em Medicina, Tutoriais Online. Obrigada.